Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz, do evangelista Hernani Santos. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Capítulo 3. Pecado. O que é pecado? Segundo as afirmativas da Bíblia? De acordo com 1 João, capítulo 3, versículos 4 e 5, todo aquele que comete pecado comete transgressão contra a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, e nós sabemos que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Podemos perceber que pecado é desobedecer à lei do Senhor, é romper com os seus ensinamentos e não os praticar. Paulo ainda afirma em Romanos, capítulo 7, do 1 ao 11, que foi a lei que revelou todo o seu pecado, e deixa claro que, sem a lei, ele não iria conhecer o pecado. Esse é todo o teor de Romanos, no capítulo 7. Paulo quer dizer que a lei veio justamente para revelar a natureza pecaminosa. O pecado é uma fera que cresce na proporção em que se alimenta, ou seja, o pecado cresce com a prática. Isso significa que ninguém vencerá o pecado pecando. Só existe uma maneira de vencer o pecado: parando de pecar. Steve Gallagher diz: o pecado levará mais longe do que jamais quis ir. Mantê-lo-á preso por mais tempo do que se imaginou ficar, e custará mais caro do que jamais imaginou pagar. Costumo dizer que o pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior que a morte. O pecado é pior que o inferno. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior que o diabo. Apesar de a Bíblia citar Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, que nada nos separará do amor de Deus, a mesma Bíblia diz, em Isaías capítulo 59, versículo 2, que são nossos pecados que fazem separação entre Deus e os homens. Percebeu? Agora, veja bem, nossos pecados não mudam Deus. Deus não entra em um quartinho para chorar quando pecamos. Nossos pecados mudam a nós mesmos. Eles nos separam de Deus, não Deus de nós. O pecado do cristão é pior que o pecado dos não crentes, porque quando um não crente peca, ele peca contra uma luz que não tem, mas o crente, quando peca, peca contra a luz e conhecimento que possui. O pecado do cristão é pior que o pecado dos demônios, pois os demônios jamais pecaram contra o sacrifício de Cristo, e o cristão, quando peca, peca contra o sacrifício de Cristo. E esse fato encontramos em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Percebemos que, quando pecamos como cristãos, temos pleno conhecimento da verdade. Pecamos contra o sacrifício de Cristo feito por nós. Fato esse que é impossível os demônios cometerem tal ato, pois Jesus não morreu por demônios algum. De fato, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras dizem para não fazermos e fazemos, ali estamos praticando o pecado. Mas não apenas isso. Tudo que as Sagradas Escrituras dizem para fazermos e não fazemos, ali cometemos pecado. Ou seja, pecado é desobediência. Pecado é transgredir as leis de Deus. Não há salvação para aqueles que não são convencidos da seriedade de seus pecados. Pecado é uma coisa muito séria, pois condena qualquer pessoa ao fogo do inferno, atrai a ira de Deus, provoca o total distanciamento de Deus. Em Romanos, no capítulo 1,
o apóstolo Paulo começa a abordar o tema. Quando parecia que ele iria abordar as boas novas do Evangelho, ele se envereda a falar da terrível notícia da ira de Deus, que vem em consequência do pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos, capítulo 1, versículo 18. O genuíno temor de Deus não pode envolver aqueles que estão cegos para a seriedade de seus pecados. Não há misericórdia para aqueles que não temem perante as ameaças de um Deus santo. A natureza do pecado detona a nossa própria pecaminosidade. No fundo do nosso coração, todos sabemos que há algo muito errado conosco. Nossa consciência constantemente nos confronta contra nossos pecados. Podemos tentar culpar os outros ou procurar explicações terapêuticas para esses sentimentos. Mas não podemos escapar da realidade de que nossos pecados são gravíssimos diante de um Deus santo. Todos sentimos culpa e em nosso íntimo sabemos que somos terrivelmente confrontados por nossos pecados. O nome disso é consciência. Sentimos culpa porque somos culpados. Somente a cruz de Cristo pode responder à questão do pecado de uma maneira que nos liberta da dor e da nossa vergonha. A psicologia pode esconder um pouco nossa culpa. A autoestima pode jogar para debaixo do tapete por um tempo, porém, uma hora ou outra, você terá de enfrentar seus pecados. A verdadeira culpa tem somente uma causa, e essa é o pecado. Até o pecado ser tratado, a consciência lutará para acusá-lo. Por isso é que antes de apresentar o Evangelho e a graça do Senhor Jesus, Paulo começa sua maior obra falando da realidade do pecado, falando da depravação total. A depravação total é a primeira verdade que Paulo prega. É a primeira doutrina introduzida por ele. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Agora, vemos uma pequena regra na depravação. Em Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, ele mostra a culpa dos pagãos. Em Romanos, capítulo 2, do 1 ao 16 e 3, versículo 8, ele mostra a culpa dos religiosos moralistas e despeja em cima dos judeus a culpabilidade do pecado. Desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, Paulo vem argumentando de uma maneira eloquente a terrível realidade do pecado através da doutrina da depravação total. Nos versículos de 9 a 20 do capítulo 3, ele resume tudo isso. Paulo raciocina como um advogado, dando seu resumo final. Acusação. Que se inclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Se você perceber o argumento de Paulo, ele começa com duas perguntas, que se concluem: ou há alguma outra evidência? E temos nós qualquer vantagem? Ou alguém pode honestamente reivindicar viver acima do nível da natureza humana que acabo de descrever? Não, de forma alguma. Ele responde: todos, desde o pecador mais pervertido ou depravado, Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Até o judeu legalista mais rígido
caem na mesma categoria de depravação total, a prova. Então Paulo conclui: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua rugem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Romanos, capítulo 3, do 10 ao 17. Em poucas palavras, Paulo deixa claro a universalidade do pecado. Perceba que, por 6 vezes ele diz, não há, ou nem mesmo um. Ninguém escapa à acusação. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Gálatas, capítulo 3, versículos 22. Veja o Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. As palavras no final de Romanos, capítulo 3, versículo 12, dizem: nenhum sequer. Agora, veja a contradição com a mensagem de autoestima e com as terapias seculares, e também na igreja. Como alguém se sente bem sobre si mesmo quando o próprio Deus nos declara merecedores da sua ira? O coração endurecido e o entendimento obscurecido recusam procurar a Deus. Não há quem busque a Deus. Salmos 14, 2. Sem a graça de Deus e a intervenção soberana que traz para si mesmo os pecadores, ninguém poderia ser salvo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12, versículos 34 e 35. O problema é que, hoje em dia, algumas traduções da Bíblia parecem duras demais. Até mesmo os cristãos acham que não deveriam mencionar os termos ira de Deus ou temor do Senhor ou justiça de Deus ou juízo de Deus. Veja bem, se você notar, essas palavras não são comuns hoje em dia em nossos púlpitos. Poucos são os que realmente alertam suas ovelhas acerca dessas duras palavras. O pecado e sua cura. A natureza do homem é caída. O homem é errado no âmago do seu ser e, portanto, tudo está errado. Ele não pode ser melhorado porque nada será suficiente, a não ser uma mudança radical, uma nova natureza. O homem ama as trevas e odeia a luz. Nesse ponto, o que pode ser feito por ele? Assim como um peixe não sabe que está molhado e o rabo não pode balançar o cachorro, o homem caído e depravado não pode evitar o pecado. O homem não consegue mudar suas inclinações. Dê a esse homem novos endereços, novas roupas, novo status, mas isso não mudará o fato de que ele é depravado e caído. O pecado, uma vez iniciado, provocará uma gangrena na alma do homem. O pecado desonra o homem, o expõe, o escandaliza e, por fim, destrói sua vida.
o vosso pecado vos há de achar. Números capítulo 32, versículos 23. O pecado domina o coração humano e, se fosse por ele, condenaria cada alma da humanidade. Se não compreendermos nossa própria pecaminosidade ou não enxergarmos nosso pecado como Deus o vê, não poderemos entender ou fazer o uso do remédio contra ele. Aqueles que querem negar sua culpa e seus pecados não podem e não irão jamais encontrar sua cura. O pecado é abominável a Deus. Ele o odeia. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque capítulo 1, versículo 13. O pecado é contrário à sua própria natureza. Isaías capítulo 6, versículo 3. 1 João capítulo 1, versículo 5. A última penalidade é a morte, e ela é exigida para cada infração contra a lei de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 10. O pecado mancha a alma, rebaixa a dignidade da pessoa, obscurece o entendimento. O pecado nos torna piores que animais, pois animais não podem pecar. Todo pecado é vulgar, repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. A Bíblia o chama de imundícia. Provérbios capítulo 30, versículo 12. Ezequiel capítulo 24, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 21. O pecado é comparado ao vômito, e os pecadores são os cães que voltam ao seu próprio vômito. Provérbios capítulo 26, versículo 11. 2 Pedro 2, 22. O pecado é semelhante ao cadáver em putrefação, e os pecadores são os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira. Mateus capítulo 23, versículo 27. Somos completamente culpados perante Deus. Não há nada que façamos que deixe de ter um traço de corrupção. Até nossas melhores intenções têm em seu invisível íntimo intocáveis traços de corrupção e depravação. Quando analisamos a Bíblia, pecamos de várias formas. Vejamos a seguir as formas diversas em que pecamos. Nossas palavras. Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. De cada palavra fútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você se lembra de todas as suas palavras ao longo de sua vida? Com certeza, você diz que não se lembra. Mas o fato é que Deus não se esquece. Daremos conta de tudo que dissermos. Cada palavra que sai da nossa boca está gravada e irá testemunhar contra nós. Você já mentiu alguma vez? Já denegriu alguém alguma vez? Já agrediu moralmente alguém alguma vez? Já foi maledicente alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Será que alguém pode escapar desse tipo de pecado? É fato que, no dia do tribunal, não iremos escapar de nossas palavras. Pecamos por palavras. Nossas palavras estão cheias de pecado. Nossas obras. Agora veja, querido leitor, nossas obras também estão cheias de pecados. E o que são as obras?
é tudo aquilo que realizamos ou fazemos. Veja o que Paulo diz sobre nossas obras. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Perfeita reconciliação com Deus. Todas as nossas obras estão sendo cuidadosamente observadas. Pecamos por palavras e pecamos por obras. Ou seja, pecamos falando, pecamos fazendo. Nossas omissões. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, Jesus nos traz um embate importante. Ele fala do último julgamento e diz que do lado esquerdo estarão os bodes e do lado direito estarão as ovelhas. Aos que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo do inferno. As que estiverem à direita, ele dirá: vinde, benditos. Agora veja bem, o que esses bodes da esquerda fizeram de tão grave para serem chamados de malditos e serem mandados para o fogo do inferno? Eis a questão. Nesse caso, não fizemos nada, absolutamente nada. Veja o que Jesus diz sobre eles. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava preso e não fui visitado, estava nu e não me vestistes. Percebeu? Agora você pode estar em casa, não falando mal de ninguém e não fazendo mal para ninguém, ainda assim cometendo um terrível pecado, o pecado de não fazer nada. O apóstolo Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 14, versículo 17. Agora, percebeu? Mesmo quando não fazemos nada, estamos pecando. Pecamos por palavras, pecamos por obras, ou seja, fazendo, e pecamos quando não fazemos nada, nossos pensamentos. Paulo diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 16. Agora veja você, que podemos estar em casa, trancados no quarto, sem falar nada de ninguém, sem cometer um mal contra alguém, depois de ter feito bem para alguém, e mesmo assim, cometendo um terrível pecado. O terrível pecado que se instala na mente do homem. Deus vai julgar nossos desejos, vai julgar nossos segredos, aquilo que seu pai, sua mãe, seu pastor, seus amigos não viram e não sabem. Deus viu e sabe. A pessoa que não deveria saber de nossos pecados secretos, talvez seja a única que sabe. Religião. A decadência moral da humanidade não deixou nada intocável, e no tocante a isso, corrompeu a espiritualidade. Na verdade, todas as religiões que a humanidade nos deixou como legado são invariavelmente corruptas e frutos de uma cegueira espiritual abismal, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículo 23. A religião não começou com o paganismo e se desenvolveu ao longo do tempo para o monoteísmo. A verdade é exatamente o oposto. Todas as religiões humanas
de acordo com as Escrituras, caminham na direção contrária à verdade, longe do Deus verdadeiro. E vivemos em um mundo plural. Recentemente, vi uma reportagem sobre ofensas a outras religiões. Li que, hoje em dia, o mundo está tão plural que todos, até mesmo os religiosos, devem ser politicamente corretos. Na mesma matéria, li que um novo projeto de lei proíbe até mesmo expulsar demônios, pois poderia ofender os adoradores da religião satanista. Esses que adoram e admiram Lúcifer. Nesse mundo plural, aquilo que é pecado para nós cristãos, por causa da Bíblia, é tolerável a quase todas as outras religiões. E o pecado de fato, que é pecado para nós, na realidade, perante os olhos do pluralismo, só é pecado para nós. Mas quero deixar lúcido meu posicionamento. Tudo que é pecado aos olhos da Bíblia Sagrada é pecado aos olhos de Deus. E isso não vai mudar no decorrer do tempo. Vamos aqui fazer um breve resumo da grande ligação de pecado e religião. Depois da queda, diz as Escrituras, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Da queda ao dilúvio, não há registro de qualquer idolatria, de que o homem tenha planejado adorar falsos deuses. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, porque viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Algum tempo depois do dilúvio, começou a predominar a idolatria. Abraão foi retirado de uma família idólatra. Josué, capítulo 24, versículo 2. Na época de Moisés, o Egito estava devastado pela idolatria. Quando Moisés voltou à terra prometida, descobriu formas de idolatria entre o povo de Canaã, que eram até mesmo mais hediondas do que qualquer outra jamais vista no Egito. A história antiga confirma que a religião desencadeou e originou o politeísmo e o animismo. A grande verdade é que a religião é um dos grandes presentes que o pecado deixou para a raça humana. O problema maior é que a igreja está rapidamente tornando-se plural, querendo ser politicamente correta, e isso significa ser biblicamente incorreta. O que você prefere? Ainda esses dias, ouvi um pastor desinformado falando de Constantino, como que contando um testemunho, dizendo que foi em Constantino que a igreja criou proporções globais. Na realidade, foi o contrário. Foi em Constantino que ela se desviou por 1000 anos. Foi em Constantino que ela se tornou plural. Foi em Constantino que ela se tornou pagã. E a idolatria agora faria parte também do cristianismo. Lamentavelmente, mesmo vindo a reforma protestante, ainda temos um ranço do pluralismo, paganismo e politicamente correto dentro da igreja. A igreja ainda está 60% ou 70% desviada, igualzinho em Constantino. A meu ver,
Mudaram-se os atores, mudaram-se os figurinos, os nomes dos cenários, mas a peça ainda é a mesma. É totalmente intolerável a intolerância inerente da Bíblia. Costumo dizer que não existe pregador duro. Existe texto duro. É o pregador que não pode mudar o texto. A Bíblia é constrangedora. É terrivelmente constrangedora. Veja o que tem se tornado a igreja hoje. Ela tem condenado o certo e aceitado o errado. Hoje, se aceita os membros, pastores, líderes se casarem e se separarem e se casarem de novo quantas vezes quiserem. A igreja corrompeu seus valores morais completamente. Até mesmo a disciplina foi retirada de dentro da igreja. A pregação da santidade se tornou ridícula. E o pregador que confronta o pecado é um santarrão. Quer ser melhor e mais santo que os outros. A cada dia, menos espaço será dado a esse tipo de pregador na igreja moderna. Por isso afirmo que a grande característica de uma falsa igreja e um falso profeta é que estes irão falar somente aquilo que você gosta de ouvir. Se somos tão depravados, tão cheios de pecados, como a Bíblia nos ensina, deveríamos ou não ser confrontados constantemente? Paulo afirma sobre si em Romanos capítulo 7, versículo 24: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está claro isso a você. Somos miseráveis, merecemos a ira, apesar de recebermos misericórdia e amor. Por isso quero aqui compartilhar, a meu ver, os piores erros da igreja moderna concernente ao pecado. Acompanhe. Primeiro, tentamos tapar os olhos, com isso encobrimos o pecado. Adão e Eva fizeram isso no jardim após caírem. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esconderam-se da presença do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Estamos com essa prática novamente em evidência. As pessoas agora acham que seus olhos abriram para novos conceitos diferente dos de Deus, dos da Bíblia. Elas realmente pensam que hoje sabem coisas que em outras eras todos estavam equivocados. Adão, após pecar, fugiu da presença de Deus. O rei Davi tentou em vão encobrir sua culpa, planejando matar Urias. Ele tinha adulterado com a esposa de Urias, Batseba. Quando ela ficou grávida, primeiro Davi tramou um plano para parecer que o filho era de Urias. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 5 a 13. Quando o plano não funcionou, ele conspirou contra a vida dele. Versículos 14 a 17. Isso somente agravou seu pecado. Segundo, justificativas. O pecado é sempre culpa de alguém. Adão culpa Eva, Eva, por sua vez, culpou a serpente. Mas, no caso de Adão, ele não culpou apenas Eva, culpou Deus também. A mulher que tu me deste. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Isso mostra que também ele culpava Deus. Mas Deus não deixou por menos e disse: Você era responsável pela mulher que lhe dei.
De igual modo, sempre alguém é culpado, menos nós. Ou argumentamos que tinha um bom motivo para convencermos a nós mesmos que é correto retribuir o mal com o mal. Provérbios capítulo 24, versículos 29. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ou então pensamos que, se os motivos finais são bons, o fim justifica o meio. Somos extremamente criativos quando se trata de justificar nossos erros. Terceiro, desprezamos nosso próprio pecado. Sempre pecamos por ignorância ou presunção. Por isso Davi orou: quem há que possa discernir seus próprios pecados? Absolve-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos 19, 12 e 13. O pecado não se expressa necessariamente por atos declarados, atitudes pecaminosas, disposições pecaminosas, desejos pecaminosos e um estado pecaminoso de coração são tão repreensíveis quanto as ações que ele conduz. Jesus disse que a ira é tão pecaminosa quanto o homicídio, e a concupiscência tanto quanto o adultério. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 28. O pecado é tão terrível que endurece o pecador contra a sua atrocidade. Hebreus 3:13. É natural desejarmos minimizar nosso pecado como se ele não fosse, de fato, uma grande coisa. Afinal de contas, dizemos a nós mesmos: Deus é misericordioso e amoroso, não é? Ele compreende nosso pecado e não pode ser tão duro conosco, não é mesmo? Mas raciocinar dessa maneira é se deixar ludibriar pela astúcia do pecado. O pecado, de acordo com as Escrituras, é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Em outras palavras, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus exige que o amemos. Pecado, portanto, é qualquer falta de conformidade com o perfeito padrão moral de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27. Sendo assim, a falta de amor a Deus é o ponto alto de todo o pecado. O autor do pecado. Deus não pode ser considerado o autor do pecado. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus, de maneira nenhuma, causa o pecado. O incita, o tolera, é autor, o aprova ou, de alguma maneira, consente com ele. Deus nunca é a causa ou o agente do pecado. Ele somente permite que agentes do mal realizem seus feitos, ou então ele domina o mal
pela sua própria sabedoria e santos fins. Os propósitos de Deus em permitir o mal são sempre bons. Por isso José pôde dizer aos seus irmãos que o haviam vendido à escravidão: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Os enganos do pecado. Existem pelo menos 5 enganos que o pecado promove na mente da pessoa. São eles: primeiro, traz satisfação e felicidade. Mentira! Na realidade, o pecado poderá até lhe trazer prazer, mas jamais lhe trará felicidade. No pecado, o prazer é nosso, mas a alegria é de Satanás. Na santidade, ambos, prazer e felicidade, são nossos. Quando Sansão estava se banqueteando nos braços de Dalila, o diabo escondeu dele que seus olhos seriam furados no futuro. O pecado é enganoso. Você não perceberá que está caído, afundado e, em alguns casos, prostrados, e em outros, só faltando se prostrar. O pecado é cruel, mortal e eficiente. Segundo, você não ficará sozinho. Mentira. Deus não permitirá que uma pessoa que está em pecado ou sofrendo as consequências do pecado seja paparicado. Ele terá de ser duramente tratado. Você precisa saber disso antes de pecar, que tão logo depois de pecar, você ficará sozinho. Hernandes Dias Lopes diz: há pessoas que fazem da vida um pecado e do pecado uma vida. Terceiro, se você tomar cuidado, não será exposto. Mentira. Não é o diabo que expõe uma pessoa, e sim o próprio Deus. Não vale a pena para o diabo a exposição do pecador. Ele quer que o pecador se sinta confortável nas trevas. É Deus quem traz à luz todas as coisas. Quarto, não sofrerá as consequências. Mentira. Apenas pelo fato de pedir perdão, sendo um arrependimento genuíno, em lágrimas, pensa que não sofrerá as consequências? Mentira. Vamos ver agora, de uma maneira bem simples e didática, as 2 consequências do pecado. As 2 consequências: do pecado perdoado, do pecado não perdoado. A primeira é a consequência do pecado perdoado. É a consequência mesmo. Você precisa entender que seus atos custam caro. Você pode ter sido perdoado. E vai por mim. Se houver um verdadeiro arrependimento, seguido do abandono do pecado, você será perdoado. Mesmo assim, irá arcar com as consequências dos seus atos. Eles terão de ser enfrentados. A segunda é a consequência do pecado não perdoado. Bom, nesse caso, nem preciso me aprofundar para dizer que o juízo de Deus não virá sobre pessoas que pecaram, mas sim sobre pessoas que estão em pecado. Hoje, precisamos entender que não há esperança para aqueles que não se arrependeram de seus pecados e, conseguinte, não os abandonaram. O único pecado
que tem perdão é o pecado abandonado. 3 motivos pelos quais Deus permite a consequência. Por que é necessário que venha a consequência dos seus pecados? Em primeiro lugar, para mostrar a malignidade do pecado. Em segundo lugar, para mostrar que Deus não trata com leviandade o pecado. Em terceiro lugar, para humilhar e santificar o pecador. Temos muitos exemplos na Bíblia de Deus humilhando o pecador e depois o santificando. Quinto, quando você se arrepender, logo as coisas mudarão. Mentira! Que grande engano! Que grande mentira! Que grande engodo! Vejamos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo depois de terem se arrependido, pagaram um alto preço pelo que fizeram. Davi pecou e pagou com a própria família. Sansão pecou e pagou com a própria vida. Davi, um pecado apenas o amorteceu e o fez dormir. Sansão pecava, pedia perdão e o poder voltava. Muitos estão assim, e foi assim até pagar com a própria vida. Veja esse engano fatal na mente de Sansão, que era juiz e saiu de uma condição respeitada e honrada perante o seu povo, temido pelos seus inimigos, e como termina? Sendo o bobo da corte dos filisteus, cego, escravo e palhaço. Vamos analisar em detalhes um pouco sobre esse caso, o caso de Sansão. Em Juízes, capítulo 15, veremos todos esses detalhes. Sansão era um grande homem de Deus. Não foi como Jefté, que julgou Israel apenas por 6 meses, e por causa dos seus enormes desvios de caráter foi cortado. Mas também não foi como Gideão, que julgou Israel por 40 anos. Sansão julgou a nação do Senhor por 20 anos, um tempo razoável. Síndrome de Sansão. Ao abordar o tema, o pastor Abe Uber sugere como essa síndrome funciona. E é mais ou menos assim. A pessoa peca, sente-se suja, imunda, pede perdão e a unção volta. Tudo que ela faz depois disso vê a mão de Deus. E isso lhe encoraja ao invés de quebrantá-la. Nessa síndrome, a pessoa é enganada pela bondade de Deus. Não que a bondade de Deus engane alguém, mas a pessoa interpreta erroneamente a bondade de Deus. Entenda essa poderosa bondade. O arrependimento gera quebrantamento, não encorajamento. No caso de Sansão e de todos os que seguem por esse caminho, a pessoa, ao invés de se quebrantar, cria mais coragem para continuar pecando, visto que, se foi perdoado uma vez e nada aconteceu, e ainda conseguiu manter sobre ela as bênçãos de Deus, então continuará pecando. Perceba que essa pessoa está sofrendo do que chamamos de síndrome de Sansão. É o encorajamento pelo pecado ao invés de quebrantamento. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre o assunto. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza do teu coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus.
que retribuirá a cada um segundo os seus procedimentos, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorporação, mas ira e indignação aos facciosos que desobedeceram à verdade e obedecem à injustiça. Romanos, capítulo 2, do 4 ao 8. Quanta clareza nessas palavras! O apóstolo está sugerindo que a bondade e a misericórdia de Deus são para nos gerar arrependimento, quebrantamento, não para nos encorajar na prática do erro. A síndrome de Sansão interpreta de maneira errada a bondade de Deus e pensa que o fato de Deus o perdoar, lhe trazer de volta a força, a unção, é o aval de Deus em seu comportamento. Pobre e perigoso pensamento. Na realidade, acho um pensamento suicida. A síndrome de Sansão acontece na vida das pessoas que estão encobrindo seus pecados. Veja o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 14, que diz: aquele que endurece o coração cairá no mal. A primeira reação de um pecador mediante a atitude do pecado, esse claro, que a mente ainda não morreu moralmente, é de culpa. Depois, se possível, de arrependimento. Já falamos que a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Quando o corpo sente dores, ele terá que tomar remédios e fazer exames para detectar o problema, isolar e tratá-lo. Pois bem, com a alma é a mesma coisa. Quando há uma enorme culpa, é necessário detectar o problema, isolar e resolvê-lo. É por isso que tem de mexer, atacar o problema. E no caso da alma, o nome disso é confronto. E a cura para a dor da alma é o arrependimento. Observe o seguinte fato: boas obras e lindos dons não são o aval de Deus a ninguém para continuar na prática suicida do pecado. Pare de pecar ou pereça. Se pararmos para analisar a parábola do semeador, veremos que Jesus fala da boa semente, fala da boa terra, mas não fala do semeador. Quando Jesus fala do semeador, ele apenas diz um certo semeador. Notem a maneira como ele fala. Isso significa que, se a terra for boa, a semente for boa, o semeador não importa. Ele é um certo, um nada. A semente é a palavra de Deus. A terra são os corações sedentos. Mas o semeador, pouco importa. Pouco importa quem é o pregador, quem é o homem de talento, quem é o que leva seus dons, pois, afinal, ele precisa ser uma terra sedenta também, um coração sedento. Estou convicto do fato de que Deus quer você, não seu dom. Muitos estão vivendo como Sansão, andando com Deus e flertando com o pecado também. Vai por mim. Impureza e unção nunca, nunca andarão juntos. Veja o que acontece com alguém em tal situação. Homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda em pecados, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Provérbios capítulo 6, 12 e 15.
O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29:1. Devemos sacudir o pó e tratar esses pecados, essa doença dentro do corpo, com todas as forças. Devemos confrontar com todo o afinco. Devemos atingir o coração dessa doença mortal e enfrentá-la com as armas da confrontação e do arrependimento. As 4 respostas de Deus à depravação humana. Vejamos Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, que diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entende-se claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração, insensato, o obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Os sintomas de um homem totalmente depravado. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Neste capítulo inteiro, o apóstolo Paulo traça um mapa de uma intensa decadência da alma do homem concernente ao pecado. Vejamos a lista dessa decadência. Primeira, mente e coração depravados. O homicídio e a prostituição começam na mente, com o ódio para o homicídio e a cobiça para o adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás?
pois aquele que matar será culpado perante o juiz. Porém eu vos digo que aquele que odiar seu irmão é culpado perante o juiz. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Ou, ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Mas eu, porém, vos digo que aquele que desejar uma mulher cobiçando-a em seu coração, com ela já cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vejamos também em Romanos capítulo 1, versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, que odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Segunda, conduta depravada. Em Romanos capítulo 1, versículo 31, Paulo diz: Nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Terceira, caráter depravado. É digno de morte os que fazem isso e os que consentem ou ficam em silêncio, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Romanos capítulo 1, versículo 31. Como Deus reage a tudo isso? Deus os entrega a serem escravos do que deseja. Romanos capítulo 1, versículo 24. Porque Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Uma das reações de Deus à depravação do homem mais terrível é essa, pois o homem é escravo dele mesmo. Ele não consegue vencer seus impulsos, é sempre vítima dos seus vícios. É dominado por uma mente e seus desejos. Por menor que seja a tentação, o derruba. É Deus que o entrega a seus vícios e desejos mais sórdidos. A insistência na prática leva à escravidão da prática. É como se Deus lhe desse como prêmio o que tanto você buscou no pecado. Deus os entregou às suas paixões infames. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. A exemplo do que aconteceu a Sodoma, quando Deus desistiu e deixou o povo fazer o que queria. Ser abandonado por Deus é fazer exatamente o que quer e apenas aguardar o juízo. Deus os entrega a um sentimento perverso. Romanos capítulo 1, versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduzem a praticarem tudo que é reprovável. De acordo com este texto, a perversidade é prova de abandono literal de Deus. Fazer o mal, ser mal e produzir o mal é reflexo de ser abandonado por Deus. Agora, a mente do homem é completamente comprometida. Veja mais textos de Provérbios, capítulo 1, versículos do 24 ao 31. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça e me rirei quando o terror se abater sobre vós, em vindo o flagelo como tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência.
porquanto comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Meu Deus, que declarações constrangedoras de um Deus santo a um homem abusado, que se esqueceu de Deus e é, segundo o verso 30, indiferente a Deus e aos seus conselhos. Aí é que está. O homem tem tolerado Deus, tem conseguido acertar a sua vida sem Deus. Hoje em dia, tudo que se prega passa de uma maneira indiferente aos ouvidos dos abusados, que já corromperam a sua própria mente. Por isso desejo falar desse nível de pecado, o pecado da mente. Pecados para a morte. Em 1 João capítulo 5, do 16 e 17, lemos assim: Se alguém vir pecar seu irmão, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Todo pecado é iniquidade, e há pecados que não são para a morte. Esta é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Está entre as muitas passagens com várias interpretações. As interpretações dessa passagem são: pecado para a morte é o pecado que tem pena de morte. Na época de João, um exemplo são as leis de Moisés. Pecado para a morte é uma lista de pecados capitais seríssimos. A Igreja Católica fez uso dessa interpretação. Pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Essa linha quase faz sentido. E por que digo quase? Porque falta uma pequena aplicação nela, que nos levaria à quarta explicação. Pecados para a morte são os pecados da alma. E é desta interpretação que faremos uso. Por quê? Nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Veja como a alma e o corpo funcionam. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O corpo. O corpo é formado do pó, de matéria sólida e água, composto 75% de água, e quase todos os elementos de matérias que existem no corpo do homem. O corpo reage ao ímpeto. O corpo é carne. O corpo é cheio de ímpetos. Pecar na carne é ceder aos ímpetos da carne. É ceder às vontades da carne. Vejamos Gálatas capítulo 5, do 16 a 21, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Notem que são vontades da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, e estes lutam um contra o outro, para que não façais o que querem. Gálatas capítulo 5, 17. Agora vejam os versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne levam para o inferno, mas entende-se que todas elas podem ter uma esperança de arrependimento. Agora veja uma separação entre o que a carne fez e o que a alma faz. A alma. A alma é a consciência da pessoa. A alma é o centro da razão.
A alma é o que faz o homem ser uma criatura de Deus. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, 7. A junção do corpo e fôlego de vida fez do homem uma alma. A alma é o homem em essência. A Bíblia vai nos apontar a alma em 3 funções. São elas: buscar. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao vosso Senhor Deus. 1 Crônicas 22, 19. Notem que buscar é uma função da vontade, e ela está na alma. Recusar. Aquilo que a minha alma recusa tocar. Jó, capítulo 6, versículo 7. Notem que recusar é uma função da vontade, e também está na alma. Escolher. Pelo que a minha alma escolheria, antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Jó, capítulo 7, versículo 15. Escolher também é uma função da alma. Agora, percebem a relação alma e racionalidade, ou seja, mente e consciência? Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 10. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. E do conhecimento vem o saber. Salmo 139, 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Conforme os textos, conhecimento é uma função da mente, da consciência, logo é uma função da alma. Então, onde conhecemos? Onde sabemos? Onde buscamos? Onde recusamos? Onde escolhemos? Todas estas perguntas, de acordo com o que estamos lendo, estão na alma. Então, o que são pecados para a morte? Examinemos o texto cuidadosamente. 1 João, capítulo 5, do 16 ao 18. Se alguém vir pecar seu irmão, que não é para a morte, orarás. E Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Todo pecado é iniquidade, e há pecados que não são para a morte. João diz que devemos orar por nossos irmãos que caem em pecados. João faz separação entre categorias de pecados. Existe pecadinho e pecadão, então? Notem o que Pilatos disse a Jesus no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A Bíblia também fala de julgamentos mais severos que os outros por conta de seus pecados. Lucas capítulo 12, versículo 47. E maior rigor no julgamento dos que ensinam. Tiago capítulo 3, 1. E também em maior punição. Mateus 11, 20 ao 24. Existem maiores punições, existem maiores pecados, pecados mais sérios. Agora, o que é espantoso é um tipo de gente, com um tipo de pecado que João diz que não é para orar. Do que João está falando? A morte que João está se referindo aqui é a segunda morte, a morte eterna. O que é a segunda morte? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte,
Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Também, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Ou, bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 26. Então, a segunda morte é o lago de fogo, ou seja, a morte eterna. Assim, concluímos que a morte, a qual João está falando, é a segunda morte. Por quê? Porque é a morte dos que não têm o nome no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todos sabem que nosso nome está no livro da vida antes da fundação do mundo. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Mas também sabemos que, mesmo o nosso nome estando no livro da vida desde a fundação do mundo, pode ser riscado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca meu nome do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Êxodo 32, 32, 33. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Salmos 69, 28. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3, 5. Quais são os pecados para a morte, então? Vamos voltar um pouco lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Provérbios capítulo 19, versículo 16 nos ensina: e o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Ezequiel 18, 4 fala: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se já aprendemos que a alma tem 3 funções, buscar, recusar e escolher, o que o pecado de Adão provocou no homem? Além de morrer também na carne, ele morreu no espírito, comprometeu a alma. Porque perdeu essa capacidade, ele agora terá uma natureza que inclina somente para o erro, e toda a sua imaginação é comprometida. E viu o Senhor que toda a imaginação da alma do homem era maldade continuamente. Gênesis 6, 5. Veja o que a Bíblia diz sobre essas 3 funções da alma do homem caído. Paulo fala em Romanos, capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, ele não buscará a Deus, ele não recusará o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Ele não irá recusar mais o pecado, irá abraçá-lo. Ele não pode mais escolher, porque agora voltou a ser escravo. Jesus diz em João 8:34: todo aquele que peca é escravo do pecado. Agora, note que quem já está pecando é a alma, não mais a carne. As 3 funções da alma estão comprometidas. A consciência já não funciona e volta a ser depravada. Não podemos esquecer
que depravada é uma mente testada, inútil, sem funcionalidade. Convertido é volver a consciência e pervertido é pervertê-la. No caso do pecado para a morte, o homem agora é pervertido. Ele perverteu algo que saiu da morte para a vida e agora da vida para a morte. Vejamos em Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que já, uma vez, foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Agora ele é pervertido, cometeu o pecado de Satanás, de Saul, de Caim, de Balaão, de Judas. Ele pode se matar, mas nunca se arrepender. Ezequiel 33:13 nos diz: Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que ele pratica, ele morrerá. Veja bem, e todo o que tem essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebelião contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. 1 João 3, 3, 4. E mais, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua pecando não o viu, nem tampouco o conheceu. 1 João 3, 6. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, 8. Então, pecado para a morte, em suma, é pecar contra a consciência. Pecar consciente, legalizar seu pecado, fazer do pecado algo aceitável, justificar o pecado e crer nisso. Então quem peca para a morte nunca se arrependerá, nunca voltará, é pervertido, corrompido pelo seu pecado, não encontra espaço para arrependimento, sumiu-lhe o temor do Senhor. Ananias e Safira pecaram para a morte. Veja o que Pedro diz em Atos capítulo 5, versículo 3. Porque encheu Satanás o seu coração? Se Pedro não confronta Ananias e Safira, eles roubariam do Senhor muitas e muitas vezes, sem nenhum temor. Os 3 níveis de pecado para a morte. Primeiro, nível da culpa. Segundo, nível da aceitação. Terceiro, nível da legalização. Nível da culpa. Nesse nível, a pessoa sabe que tudo o que faz é pecado, mas não se aceita mais, sente-se culpada e não consegue alcançar o perdão. Pensa que seu pecado foi maior do que o perdão do Senhor. Nesse nível, ainda dá tempo de fazê-lo se arrepender. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20 diz: Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Observe agora 2 Timóteo 2, 25, 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo,
em que a vontade dele se prenderam. Esse texto é um texto muito claro, falando de vontades e arbítrios que se encontram em nossa alma. Em outro texto, Paulo também fala de pecados para a morte, que no caso é o pecado sem arrependimento. Observe em 2 Coríntios 12, 20 e 21. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como quereria, e eu seja achado de vós, como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, calúnias, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, fornicação, desonestidade que cometeram. Veja que em todos esses casos o Senhor dá um tempo para o arrependimento, mas a pessoa já está no início do pecado para a morte. Nível da aceitação. Nesse nível, a pessoa tem de vencer a culpa, mas se ela não se arrepender, terá de se aceitar. É quando você começa a ouvir certas desculpas como: ninguém é perfeito, Deus conhece o meu coração, a carne é fraca, nasci assim, Deus me conhece, Deus me fez assim. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem pecados. Deus é amor, Deus me aceita como eu sou. A Bíblia não diz nada sobre isso. Onde isso está na Bíblia? Nada a ver. A pessoa terá de se aceitar e realmente irá se aceitar com todos os seus pecados. Notem que a mente dela já está quase que plenamente corrompida. Quando uma pessoa começa a encontrar desculpas para o seu pecado, está se tornando pervertida, está pervertendo completamente a consciência. Jesus aceitou, sim, as pessoas, mas nunca aceitou os seus pecados. Ele disse: eu não te condeno, eu te perdoo, mas também disse: vai e não peques mais. Jesus disse a Nicodemos em João 8:11: quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Isso é muito claro. Tem de passar da morte para a vida, tem de morrer para o mundo. Quer entrar em crise agora? Veja em 1 João 2, 3, 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Ainda mais claro vemos em 1 João 3, 4 a 9. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, logo a aceitação dos seus pecados nada mais é do que um meio terrível de perversão da mente. Mas creio que, vindo à luz, ainda há esperança de que haja arrependimento. Nível da legalização. Esse estágio é o pior. João disse: não ore. É quando a pessoa já doutrinou sua mente, achou meios legais para o seu pecado. É quando a pessoa já achou bases distorcidas bíblicas
para os seus pecados, quando doutrinas são formadas em cima da desculpa de pecados. É quando começamos a questionar a Bíblia. A legalização do pecado é sem volta. Se você legalizou seu pecado, nesse momento está dizendo que não é bem assim. Esse é o seu ponto de vista, mas não o meu. É quando relativizamos as Escrituras. Teste de pecado para a morte no quesito culpa. Você terá de responder a esse primeiro conjunto de perguntas positivamente, aceitando a sugestão das perguntas para não incorrer no primeiro nível de pecado para a morte. O que faço? Entendo que fere a Deus? O que faço? Entendo que tenho de parar de fazer? O que faço? Devo parar de fazer? O que faço? É pecado e não há desculpas? Devo parar de pecar? Vou parar de pecar? Testes de pecados para a morte no quesito aceitação. Você terá de responder a esse conjunto de perguntas negativamente, não aceitando a sugestão dessa pergunta para não incorrer no segundo nível de pecado para a morte. O que faço? Não é tão grave assim? O que faço? Todos fazem? O que faço? Não pode ser perdoado? Teste de pecados para a morte no quesito legalização. Você terá de responder esse conjunto de perguntas negativamente, não aceitando a sugestão das perguntas, para não incorrer no terceiro nível de pecado para a morte. O que faço? É pecado para alguns, mas o meu ponto de vista diz que não é pecado? Estamos vivendo na graça e o amor de Deus é maior do que a sua justiça, então Ele perdoa qualquer coisa que eu faço? Não concordo com o que foi pregado. É relativo, não é bem assim. Terminando de responder a esses 3 conjuntos de perguntas, examine o seu coração, pois só haverá esperança para você se não aceitar seu pecado e se você se arrepender e trouxer sua mente cativa à vontade, aos ensinamentos, à palavra de Deus e a tudo que as Escrituras dizem, sem nenhum nada a ver.